O tema de hoje à noite está aí, no partir do pão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28, leremos na Revista e Atualizada. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28. Paulo estará ministrando à igreja de Corinto, e essa mensagem edificante, abençoada, as orientações que o apóstolo Paulo deu à igreja no passado, elas chegam a nós, aqui no presente, trazendo ensinamentos, trazendo orientações, e uma dimensão espiritual muito mais ampla e profunda, para que nós vivamos, de fato, a vida abundante que Deus tem e quer para os seus filhos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar questões profundas sobre o partir do pão, a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo Paulo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é um dos momentos mais solenes da vida cristã. Ela não é um simples ritual, ela não é um dogma, mas um memorial poderoso que Deus deixou à sua igreja. E quando nós ceamos, através das palavras do apóstolo Paulo, nós vamos observando alguns ensinamentos, algumas percepções com relação ao partir do pão, com relação à ceia. Então o apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que nós ceamos, nós olhamos para trás e lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Também no momento da Santa Ceia, nós olhamos para dentro de nós, fazemos um exame introspectivo de como nós estamos vivendo e convivendo com o Senhor. Então eu olho para trás, uma percepção para o passado, faço uma análise introspectiva, uma percepção do presente, mas olho para o futuro, porque o apóstolo Paulo diz que no momento que nós ceamos, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele volte. Então, no momento da ceia, eu lembro do sacrifício de Cristo, eu examino a minha vida, o meu proceder com relação à vontade do Senhor para mim, e eu estabeleço um compromisso de fidelidade e de esperança para a vinda do Senhor Jesus, olhando sempre para o futuro. Então eu gostaria de me aprofundar em cada um desses pontos que falei. Eu sei que todas as vezes que há um momento de Santa Ceia na Igreja Batista União, já há uma explanação objetiva, porém profunda, deste momento, de maneira que eu acredito que todos os membros da Igreja Batista União que participam da Santa Ceia têm um discernimento, um entendimento e uma percepção bíblica do que é este momento na vida cristã, na vida de cada um filho do Senhor. No entanto, eu gostaria de me aprofundar e trazer mais experiências, mais
base bíblica, mais orientações com relação ao momento da Santa Ceia. Então o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos olhar para trás, recordar o sacrifício de Cristo por nós. Quando nós estudamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que a mensagem central dela é: o homem pecou, o homem se rebelou contra Deus, o homem agora está numa condição de destituído da presença, da glória do Senhor. No entanto, há uma mensagem que se coaduna com a queda, que é a mensagem do amor. Deus não vai desamparar o homem. Deus não vai deixar o homem à sua própria sorte, à deriva. Deus vai providenciar um plano de resgate, um plano de salvação. E este plano será executado pelo seu próprio Filho, por Jesus. E esta mensagem está resumida de maneira poética, de maneira bela, de maneira teológica, em João 3,16. Eu gostaria de recitar este versículo bíblico com toda a igreja, numa forma de amor, com uma forma de gratidão, e trazendo à nossa mente o que Cristo fez por nós. Vamos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu olho para o passado, eu vejo um Cristo que me amou, um Cristo que deixou as regiões celestiais, a glória da convivência do seu Pai, as expressões de adoração contínua dos anjos celestiais. E ele veio a esta terra, ele veio a este mundo como um ser humano, como uma pessoa. Ele se revestiu de pele, de carne, de nervos, de sangue. Ele viu a vida a partir da percepção do homem. Ele sentiu dor, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele foi tentado, ele experimentou as dificuldades, as lutas que um ser humano enfrenta. Mas ele nunca pecou. Ele foi santo em toda a sua trajetória de vida. E ele vai ao Calvário, ele vai à cruz. Como Cordeiro de Deus, ele se entrega por nós. Ele entrega o seu sangue puro, carmesim, sangue justo, sangue sem pecado, por mim e por você. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Jesus não fica na cruz, também não fica no sepulcro. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, conforme Paulo com provas incontestáveis. Ele venceu a morte. Paulo diz: morte, onde está o teu aguilhão? Morte, onde está o teu poder? Jesus venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Durante 40 dias, ele conversa com os seus discípulos depois da sua ressurreição. Come com eles, conversa com eles, e depois é assunto aos céus. E assenta-se à destra do Deus Pai, onde intercede por nós. Quando nós estamos ceando, nós estamos trazendo à nossa mente o que Jesus fez por nós. O seu grande amor, a sua grande compaixão pela humanidade. E paralelamente a isto, eu também trago à minha mente a minha condição de pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para o passado,
eu vejo um Moisés infeliz, um Moisés sem Deus, um Moisés sem perspectiva de vida, um Moisés sem esperança. Mas quando também eu vou para o passado, eu vejo um Jesus resgatando este Moisés. Este Moisés ouve as boas novas de salvação, ouve falar de um Cristo, de um Deus que morreu no meu lugar. Então, quando eu ouço esta mensagem, eu confesso ao Senhor que sou pecador, eu me arrependo desses pecados, e Jesus vem e me resgata do reino das trevas e me transporta para o seu glorioso reino de luz, e começa a mudar a minha vida, começa a transformar o meu caráter, começa a mudar os meus pensamentos. Eu não vivo mais para mim mesmo, agora eu vivo para Deus, eu vivo para o Senhor Jesus, e Ele começa a mudar a história da minha vida, e hoje eu estou aqui, pela graça do Senhor, como um pregoeiro da palavra de Deus, para dizer para você que o mesmo Jesus que transformou a minha vida, é o mesmo Jesus que quer transformar a tua vida. A solução para o pecado, a solução para o teu problema, e a solução está na pessoa de Jesus Cristo. Você que é um cristão, que está aqui, e que tem também um testemunho de resgate, um testemunho de restauração, hoje é noite de você trazer à sua mente o que Cristo fez por você. Hoje é noite de você liberar palavras de gratidão ao Senhor. É noite de você dizer: Jesus, muito obrigado, porque onde eu estaria se não fosse a tua graça? Onde eu estaria se não fosse a tua misericórdia? Onde eu estaria se não fosse a tua bondade? Pare para pensar quem era você no passado. Há pessoas aqui que possivelmente eram idólatras, místicas, ocultistas, serviam a Satanás, serviam aos demônios. Quem sabe haja pessoas nos assistindo pela internet que eram adeptas do ateísmo, não acreditavam em Deus. Quando você olha para o seu passado, quem era você? Há pessoas aqui que eram ébrias, bêbadas, vencidas pelo álcool, pelas drogas, pelos vícios. Há pessoas aqui que eram orgulhosas, jactanciosas, que batiam no seu bolso e diziam: o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é o meu talão de cheque, o meu dinheiro é a minha conta bancária. Há pessoas que estão aqui e que foram transformadas por Jesus, que quando olham para o passado, veem um homem ou uma mulher que eram promíscuos sexualmente, pornográficos, adúlteros, infiéis. Os nossos testemunhos circulam por essas experiências de vida, porque assim está o homem sem Deus, completamente perdido. Mas Jesus vem e nos resgata, Jesus vem e nos transforma. Então, quando nós ceiamos, nós lembramos sobre quem é Jesus, o que Ele fez por nós, qual era a minha condição. Isso me faz me alegrar mais em Deus, isso me faz cada vez mais feliz. E quando nós reconhecemos quem nós éramos no passado, isso não vem para nos expor, isso não vem para nos envergonhar. Quando nós lembramos do nosso passado e em algum momento temos oportunidade de testemunhar sobre isso, o testemunho vem para enaltecer o Senhor, engrandecer a Deus. O apóstolo Paulo fez isso em 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, revista e atualizada. 1 Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, e ele conta de maneira resumida o seu testemunho para o seu filho na fé. Ele diz: Timóteo, a mim que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância
na incredulidade. Paulo estava dizendo como ele era no passado. Um homem totalmente blasfemo. Um homem que perseguiu ferrenhamente a igreja de Jesus. Um homem que era insolente, bravo, ruim, mau. E ele diz: eu vivia assim, mas eu era ignorante, não conhecia o verdadeiro Deus. E Jesus vem ao encontro dele na estrada de Damasco, e a história de Paulo é mudada, e você conhece. Ele diz: a misericórdia de Deus me alcançou, e a ignorância e a incredulidade foram dissipadas pela verdade que vem de Deus. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vem para cá você, fugitivo. E a verdade vos libertará. Eu queria que você fizesse uma auto-pergunta para você nesse momento. Você tem valorizado o sacrifício de Jesus? Você é um crente que valoriza o sacrifício de Cristo? Você para e pensa sobre o que Cristo fez por ti? A dor, a angústia, o sofrimento, a vergonha, a humilhação que Cristo passou por você, por mim. Um verdadeiro cristão não pisa no sacrifício de Jesus, não desmerece o sacrifício de Jesus, mas o valoriza. O seu coração é grato pelo que Ele fez por ti. Quando Deus olha para você, Ele vê em você uma pessoa grata a Ele. Eu costumo dizer que a gratidão é uma das maiores, se não a maior expressão de adoração a Deus. Porque quando a pessoa é grata, ela é sincera, ela é verdadeira. Ela para e reconhece: tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, vem em decorrência da bondade, da graça e da misericórdia de Deus para a minha vida. Você tem vivido de maneira digna de um cristão? Essas são palavras e perguntas confrontadoras. Por quê? Porque Deus quer que nós voltemos logo mais para as nossas casas com uma experiência a mais com Ele, com um discernimento mais amplo do que Ele fez na minha vida e da minha posição enquanto um cristão nesta terra. Eu devo amar ao Senhor com intensidade. Eu devo amar o Senhor constantemente. Essa é a vontade dEle para a minha vida. Então eu olho para trás, mas também preciso olhar para dentro de mim. Quando eu sei, o apóstolo Paulo diz que eu preciso fazer um autoexame, uma autoavaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Então eu olho para trás, mas eu olho também para o presente, para o meu dia a dia, para quem eu sou hoje. Eu devo me examinar antes de participar da ceia. Essa é a vontade de Deus para mim. Porque esse momento da Santa Ceia deve ser um momento de consciência, de pura e plena consciência. Não pode ser um ato mecânico, desprovido de um entendimento. Eu não posso comer o pão e beber o vinho aleatoriamente, fortuitamente, porque senão a Santa Ceia não terá nenhum sentido na minha vida. Não estará produzindo nada em mim. Então não devemos evitar a ceia por não sermos perfeitos, mas devemos entender que a ceia não vai me afastar de Deus, mas ela deve me aproximar de Deus. Então quando eu faço um autoexame, eu não estou fazendo esse autoexame para eu me afastar de Deus e dizer: Deus, eu estou cheio de pecados, então eu não quero participar da ceia. Pelo contrário,
quando eu faço esse autoexame, e através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai trazer à minha mente pecados que de repente estão escondidos, obscurecidos, e que através da luz do Espírito Santo, ele vem à minha mente, e eu confesso ao Senhor. Então eu estou livre, eu estou apto a participar da ceia de maneira consciente, de maneira livre. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse momento de autoexame, ele é necessário, ele é importante. Eu vou no passado e vejo o que Cristo fez por mim, mas no presente Deus continua sendo o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Rei. O sacrifício de Jesus é atemporal. Quando você, no presente, vive a realidade do cristianismo, você se desenvolve, e aí você cresce na graça, no amor e no conhecimento do Senhor, porque há pessoas que servem a um Cristo do passado, a um Cristo que ainda está num crucifixo, preso a um madeiro, a um Cristo que abençoou, que ajudou pessoas só lá do passado. Há pessoas que não conseguem acreditar e confiar de que o mesmo Jesus que operou no passado, que agiu no passado, é o mesmo Jesus que opera no presente. Você crê nisso? Então diga amém, glorifique o Senhor. Jesus está aqui, está olhando para mim e para você, e está buscando em cada um de nós verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra, buscando verdadeiros fiéis, que o adoram, que o honram. Que hoje você diga a Jesus: eu estou aqui. Que eu seja encontrado por ti, como um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. Um verdadeiro adorador que dia após dia procura te agradar, procura fazer a tua vontade, procura cumprir os teus mandamentos. O salmista expressa isso para nós. No Salmo 139, versos 23 e 24, o salmista abre o seu coração para Deus e faz isso que nós faremos logo mais, um exame da sua vida. Olha o que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Pode passar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a mesma oração do salmista seja a minha e a tua oração neste momento. Que você diga: Senhor, sonda-me, ó Deus. Procura, perscruta o meu interior. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma propensão para o pecado, algum pecado escondido, agasalhado no meu interior, que eu não estava percebendo, mas que entristece o teu santo e divino Espírito. Algo no meu viver, no meu falar, no meu agir, no meu proceder, que não te agrada. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno da santidade. Guia-me pelo caminho eterno do amor, da consagração a Ti. Que agora você peça ajuda do Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, eu estou aqui no templo da Igreja Batista União não por acaso. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para ouvir uma mensagem de edificação. Porque Deus não quer que você volte para a sua casa da mesma maneira que você chegou aqui. De repente eu estou falando com alguém que há um caminho mau dentro dele chamado ódio, rancor, mágoa. Quem sabe você está aí, vem sendo carcomido, destruído por dentro, por um sentimento opressor, maligno. E Deus nesta noite vem e diz: confessa isso, se arrepende, porque eu quero retirar essa dor, esse flagelo, essa angústia, esse peso da tua alma.
Eu quero que você volte para a sua casa livre. Essa é a vontade de Deus para nós. Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres, livres, livres. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. De repente, quem sabe eu estou falando com alguém aqui no templo da igreja, ou alguém que me assiste pelas redes sociais, que está vivendo um adultério, uma infidelidade conjugal. Quem sabe alguém está escravo da pornografia, da imoralidade, da promiscuidade sexual. Quem sabe haja pessoas aqui fazendo fraudulências, fazendo coisas que não devem fazer. E Jesus está dizendo: filho, eu conheço o teu coração. E o meu dedo para você não é um dedo de acusação, mas é uma mão estendida dizendo: filho, eu te amo e eu quero te libertar. Eu quero te transformar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do vinho é a vontade do Senhor para mim e para você. Um atleta, antes de competir, ele passa por exames, passa por avaliações, rigorosas inclusive, porque ele quer garantia de que ele estará apto quando ele participar de uma prova. As avaliações, elas fazem parte da nossa realidade social. Lá no teu trabalho, com certeza você é avaliado. Na sua escola, você é avaliado. Na tua faculdade, você é avaliado. Em questões do nosso dia a dia social, há avaliações. E o autoexame, as avaliações também acontecem dentro da nossa vida cristã. Porque Deus quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ele não quer que pecados impeçam de você progredir na fé, de você continuar se desenvolvendo. A ceia não é para pessoas perfeitas. Deus não está interessado em pessoas perfeitas, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. O próprio apóstolo Paulo disse: eu não adquiri a perfeição. Quando ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos neste processo de aperfeiçoamento, até o dia que seremos glorificados por Deus. Então a ceia não é para pessoas perfeitas, mas é para pessoas que estão num processo de aperfeiçoamento do Senhor. Existe algum pecado não confessado na tua vida? Hoje é noite de confissão. Você tem mágoas, ressentimentos dentro do teu coração? Hoje é noite de você colocar isso tudo para fora. Se você precisa perdoar alguém, hoje é noite de você liberar perdão para alguém. Se você precisa receber perdão de alguém, hoje é noite de você receber perdão de alguém. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não vou receber o perdão dessa pessoa. Eu não sinto que devo perdoar esta pessoa. E aí você continua alimentando uma culpa dentro de você. Você impede que a outra pessoa se veja e se sinta livre, liberta daquela opressão. E com isso ninguém ganha, senão o diabo. Hoje é noite de perdão em nosso meio. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de transformação. Quem sabe você está aqui, mas saiu de casa em conflito com o teu cônjuge, brigou com ele. Quem sabe os teus conflitos são com os teus filhos. Quem sabe você está vivendo como um pai negligente, uma mãe omissa. Quem sabe os teus problemas são dos teus filhos para com você, não há honra, não há respeito. Isso precisa tudo ser confessado, precisa ser exposto diante do Senhor, para que haja cura, para que haja libertação. A minha vida reflete a santidade de Cristo. Sede santos, porque o Senhor, teu Deus, é santo. É a ordenança da palavra do Senhor. Então, antes de participarmos da ceia, devemos pedir a Deus que revele para nós
aquilo que precisa ser transformado. E em último lugar, o apóstolo Paulo nos manda olharmos para o futuro, estabelecendo um compromisso com Cristo, estabelecendo um compromisso de esperança de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós estamos ceando, nós anunciamos a morte de Jesus, até que ele volte para buscar a sua igreja. Jesus deixou esta promessa para nós. Ele disse para os seus discípulos, e diz para mim e para você: eu vou preparar lugar, e quando este lugar estiver preparado, eu vou voltar, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus vai voltar, e essa esperança não pode ser dissipada da nossa mente e do nosso coração. Eu não posso esquecer nunca que eu sou um peregrino nesta terra, que a minha morada permanente não é aqui, mas é no céu com o Senhor. Eu não posso esquecer que eu sou um embaixador de Cristo nesta terra, que eu tenho uma mensagem de boa nova, de boa notícia. O Evangelho me foi dado, me foi conferido, e eu preciso pregar esta palavra, anunciar este Evangelho, para que muitas e muitas outras pessoas sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Cristo. Eu não posso nunca esquecer que Jesus vai voltar. Então a ceia me lembra que a nossa fé não termina na cruz, mas ela aponta pelo caminho da esperança para a segunda vinda de Jesus. Jesus não está preso numa cruz, Jesus não está preso dentro de um sepulcro. Jesus ressuscitou e Ele vai voltar. E essa é a esperança da sua noiva, da sua igreja. Que todos os dias haja esta palavra na sua boca e esse meditar na sua mente: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que ao acordar pelas manhãs você ore e diga: Jesus, será que é hoje que o Senhor vai voltar? Maranata, Senhor. Se o Senhor voltar, eu estou esperando, eu estou preparado. Que ao dormir, que ao entregar o seu dia ao Senhor, você diga: Jesus, muito obrigado. Maranata, vem me buscar. Eu anelo pela tua vinda, eu anelo pelo teu retorno. Que isso seja algo que te motive a não viver pelas circunstâncias da vida, mas viver pela fé. Que você fortaleça o teu compromisso de santidade com Deus, sempre, sempre, sempre. Sua vida está refletindo o desejo pela volta de Cristo? Ou você só pensa nas coisas deste mundo? Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. A ceia nos motiva a vivermos sempre com fidelidade para com Deus. O apóstolo Paulo escreve sobre esse anseio que ele tem pela vinda de Cristo. E ele escreve sobre a segurança e a convicção que ele tinha de que Jesus voltaria. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, revista e atualizada. Olha só o que Paulo diz para nós: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, diga nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Aquele que crê nessa promessa,
aquele que tem essa esperança latente em seu coração, glorifica, enalteça aquele que vive e que reina para todo sempre. Jesus não mandará emissários, Jesus não mandará anjos, Ele mesmo virá para buscar a sua igreja.